Olá, alunos e alunas do CMPM 5. Mais uma vez eu aqui, professora Samantha, trouxe essa semana para vocês o gênero sinopse. Vamos lá. Pessoal, o conceito, né? O que é uma sinopse? A sinopse, ela é um breve relato ou um resumo, né? De um produto cultural, né? O produto cultural é tudo aquilo que é produto, que é derivado, né? Produzido por uma cultura. No caso aqui nós temos exemplos de filmes, livros, espetáculos, shows, álbuns de música, séries, jogos, né? Então a sinopse, ela vai ser um pequeno texto que ele vai onde ela vai contar um pouco sobre determinado produto cultural, né? Podendo ser qualquer um desses aqui. Aí eu trouxe para vocês um exemplo aqui, né? Livro, filme, um espetáculo e um álbum de música, né? A sinopse ela vai contar um pouco sobre esse produto cultural e o intuito dela é informar, né, sobre o conteúdo desse produto para que o leitor se interesse ou não por consumir esse produto, né? Quando a gente usa muito a sinopse quando a gente quer comprar um livro, assistir um filme, assistir uma peça, a gente procura informação sobre esse produto e a sinopse que pode fornecer para a gente essas informações que a gente precisa, né? Como eu trouxe para vocês aqui, mostrando que existem vários tipos de sinopse, dependendo do produto cultural, eu vou trabalhar com vocês aqui dois tipos, que é o de livros e o de filme, né? Na sinopse de livro, trouxe aqui para vocês o print de uma livraria virtual, né? Além do texto da sinopse em si, ele pode vir junto com a sinopse, é muito comum vir junto com a sinopse, dados técnicos, né, sobre a obra. Vou mostrar para vocês aqui, melhor, né? Trouxe aqui o print, deixa eu mostrar aqui esse print mais ampliado, do livro Coraline, do autor Neil Gaiman. A gente vê logo de início aqui já esses dados técnicos sendo apresentados, e logo em seguida a gente vê a sinalização aqui da palavra sinopse, onde vem esse pequeno texto, né, resumido, contando um pouco sobre a história do livro. E aí você vindo aqui no link para ler mais, né, para ler a sinopse completa, a página cai nessa outra parte aqui, onde a gente vê a sinopse completa, né, e acompanhada da sinopse os dados do produto, que é mais um tipo de ficha técnica, né, onde tem o título original, o número de páginas, o ano da edição, o autor, o ilustrador, o tradutor, né? Lembrando que naquela primeira página lá só trazia para a gente a informação técnica do autor e do tradutor. Aí a gente tem aqui também o ilustrador, né, por se tratar de um livro também com ilustrações. Esses dados técnicos, essa ficha técnica, ela é importante porque muitas vezes, como o livro se trata de um produto cultural de alto valor, né, caro, a gente quer saber mais ou menos o número de páginas, né, para ver se vale a pena, porque, enfim, os valores dos livros são bem altos, então a gente procura saber o número de páginas, o ano, né, que ele foi publicado, etc. E a sinopse, né, a gente viu lá que é um pequeno texto, né, um texto resumitivo sobre a obra. E aí, eu vou ler aqui para vocês um trechinho, né? Sinopse sobre o livro Coraline. Certas portas não devem ser abertas. E Coraline descobre isso pouco tempo depois de chegar com os pais à sua nova casa. Um apartamento em um casarão antigo, ocupado por vizinhos excêntricos e envolto por uma névoa insistente. Um mundo de estranhezas e magia. O tipo de universo que apenas Neil Gaiman pode criar. Nesse mundo que a gente vive, pessoal, de textos curtos, respostas breves, né, de pequenos textos, né? Só isso aqui, esse primeiro parágrafo já bastaria como sinopse para o livro. Mas, né, não satisfeito, o autor da sinopse, ele escreveu, né, estendeu esse texto para mais alguns detalhes do livro, e em seguida ele traz outros detalhes, né, fora a parte da história em si. Ele diz aqui: ao abrir uma porta misteriosa na sala de casa, a menina se depara com um lugar macabro e fascinante. Ali, naquele outro mundo, seus outros pais são criaturas muito pálidas, com botões negros no lugar dos olhos, sempre dispostos a lhe dar atenção, fazer suas comidas preferidas e mostrar os brinquedos mais divertidos. Coraline, enfim, se sente em casa. Mas essa sensação logo desaparece quando ela descobre que o lugar guarda mistérios e perigos, e a menina se dá conta de que voltar para sua verdadeira casa vai ser muito mais difícil e assustador do que imaginava. Ele traz mais um detalhe, né, sobre a história, e em seguida ele diz assim: publicado pela primeira vez em 2002, Coraline foi o primeiro livro de Neil Gaiman para o público infanto-juvenil e se tornou uma das obras mais emblemáticas do escritor.
Repleta de elementos ao mesmo tempo sombrios e lúdicos, a história conquistou crianças e adultos em todo o mundo e em 2009 ganhou as telas de cinema em uma animação dirigida por Henry Selick, de O Estranho Mundo de Jack. Nesta edição especial em capa dura, com a introdução do autor e projeto gráfico exclusivo, coube ao renomado ilustrador Chris Riddell dar vida ao universo mágico e aterrorizante criado por Neil Gaiman. Então ele traz algumas informações extras, né, já não sobre a história em si, mas sobre o livro, né, quando ele foi publicado a primeira vez, quem ilustrou, né, são informações extra história, né, extra ficção. Até aqui a gente vê informações sobre a obra, sobre a história, né, que o livro conta, e aqui informações extra, né, de fora da obra. Isso aqui tudo faz parte da sinopse, mas lembrando para vocês, bastaria esse primeiro parágrafo aqui para constar como sinopse. E aí, acompanhada da sinopse, vem essa ficha técnica. Lembrando que a ficha técnica não é sinopse, ela faz parte, ela acompanha a sinopse muitas vezes, ok? E aí acontece algo muito parecido, né? Na verdade, igual quando se trata de filme. Eu trouxe aqui do mesmo site, né, que ele vende DVDs e Blu-rays. E aí eu escolhi aqui o livro Coringa para trazer para vocês também como exemplo, né? A gente vê aqui bem parecido o início, né? 2 dados técnicos, acompanhado da sinopse, e aí a gente vai clicar aqui, né? A gente vai clicar aqui em ler mais, e a página vai cair aqui, né? Numa sinopse bem mais curta do que aquela do livro, como a gente viu, acompanhado mais uma vez sobre os dados do produto, que é a ficha técnica, né? Vamos ler aqui a sinopse sobre o filme Coringa. Um comediante fracassado, Arthur Fleck e Joaquin Phoenix. Pessoal, uma paradinha aqui, sempre que vocês forem ler a sinopse de um filme, a sinopse vai trazer o nome, geralmente o nome dos personagens, né? Acompanhado entre parênteses do ator ou da atriz que interpreta o papel do personagem, certo? Aqui no caso a gente tem o personagem Arthur Fleck, e quem interpreta ele é o ator Joaquin Phoenix, ok? Vamos continuar. Um comediante fracassado, Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, se depara com criminosos violentos enquanto vaga vestido de palhaço pelas ruas da cidade de Gotham City. Ignorado pela sociedade, Fleck inicia uma viagem rumo à loucura para se transformar numa das maiores mentes criminosas que já existiram, o Coringa. Um filme, né, continua aqui o texto, que pelo visto foi cortado, e emocionante, dirigido por Todd Phillips. É um texto muito mais breve do que o de Coraline, né? Mas ainda assim é uma sinopse, porque conta de forma muito resumida, extremamente resumida a história. E aí a gente vê aqui que acompanha, né? O filme acompanha uma película extra, intitulada Seja Bem-vindo Coringa. E, mais uma vez, aqui os dados do produto. Algo muito importante que essa ficha técnica traz pra gente o tempo de duração do filme, né? Muitas vezes, quando a gente vai ao cinema, geralmente, a gente não sabe o que assistir, a gente vai lá, lê a sinopse de alguns filmes, e aí escolhe um que se interessa mais. Mas aí você quer saber quanto tempo vai levar o filme, porque você não tem muito tempo para gastar no shopping. E aí você vai ver aqui, né? Procurar na ficha técnica do filme e ver quanto tempo ele vai durar, né? E aí traz também os idiomas, traz o áudio, né? O tipo de áudio, enfim. No caso, como se trata de um DVD, ele traz a quantidade de discos, enfim. No cinema a gente vai ver, isso aqui não vai acontecer, vai trazer o tempo de duração, o áudio original, o formato da tela, outros dados aqui, né? Mas sinopse é somente o texto que resume a história. Pessoal, atenção aqui, vamos ver o que não é sinopse, né? Se você jogar a palavra sinopse lá no Google e fazer uma busca de imagem, você vai encontrar essas 2 imagens aqui, né? Ambas sobre sobre 2 livros, né? O Orfanato da Senhorita Peregrine e A Rainha Vermelha, né? Embora essas 2 imagens apareçam como sinopse, elas não são sinopses. Por quê? Se a gente julgar só pela imagem, olhar assim de cara, a gente pode se enganar e dizer que é sinopse. Mas se a gente ler as informações, a gente vai ver que se trata de uma ficha técnica das obras, não de sinopse. Vejamos. Aqui diz escritora, editora, primeiro volume da trilogia, ano de lançamento, número de páginas e a informação, né, que diz o seguinte: adaptado para o cinema em 2016 pelo diretor Tim Burton. Isso aqui não se trata de sinopse, isso aqui, mais uma vez, é uma ficha técnica que traz uma informação a mais, falando sobre a adaptação cinematográfica da obra, mas
Em si, não é uma sinopse. A mesma coisa acontece aqui com A Rainha Vermelha, que traz editora, ano de lançamento, título original, edição, número de páginas e a informação extra sobre direitos comprados pela Universal Studios para a adaptação cinematográfica. Não é sinopse, mais uma vez, é uma ficha técnica com uma informação a mais sobre adaptação cinematográfica. Portanto, cuidado, não julguem só pelo que vocês veem. Tem que ler as informações, saber do que se trata para poder dizer se é sinopse ou não. E o que é sinopse, né? Sinopse são esses textos que a gente encontra na quarta capa do livro. O que é a quarta capa, professora? É essa capa traseira aqui, de trás do livro, né? Geralmente, essa quarta capa, ela traz um pequeno texto que é uma sinopse. Ela não vai estar escrito sinopse aqui, como a gente viu lá em Corraline e Coringa, mas é uma sinopse sim. Por quê? Porque ela traz um pequeno resumo sobre a história que vai ser contada no livro. E aí você lê e vê se se interessa. Se não, se você se interessar, você adquire o livro e lê a história. Se não, você parte para uma outra sinopse, certo? Lembrando que a sinopse é para isso, é para gente, para ver se o leitor se interessa, para apresentar a história para o leitor, para ele ver se ele vai querer ler, assistir, consumir aquela obra ou não, certo? É um texto informativo, né, que vai dar informações acerca de uma obra para o leitor. E aqui a gente vê a capa do DVD Aves de Rapina, né? Aqui a capa e aqui a quarta capa dele, onde traz, e aqui já tem escrito, né, sinopse. E aí vai trazer o pequeno texto falando brevemente sobre a história que vai ser contada. Já nas plataformas de streaming, como eu falei para vocês, né, Netflix e tal, a sinopse ela vai vir aqui, ó. Você vai lá, seleciona o filme, né, como mostra aqui a setinha, você clica em cima, vai abrir essa página mais ampla, com a imagem ampliada e esse pequeno texto, que é a sinopse. No caso aqui de Frontier, na América do Norte do século XVIII, caçadores impiedosos e empresários brigam pelo controle local do comércio de pele. A Netflix, e essas plataformas, elas trabalham com sinopses extremamente breves, né? É uma coisa assim que não dá para saber muito sobre a obra. Se você quer saber mais sobre essa série, é bom você procurar na internet algum resumo, alguma síntese, porque a Netflix ela tem essa coisa, né, de trazer uma sinopse extremamente curta. Aí eu trouxe também esse exemplo do filme Sete Vidas, né, onde ele diz assim, a sinopse: Ben Thomas busca uma maneira de redimir suas culpas e descobre que tem o poder de mudar as circunstâncias de 7 pessoas que não conhece e merecem uma segunda chance. Aí ele traz aqui elenco, direção, mas a sinopse é só esse texto aqui, ok? Ben Thomas é o personagem. E onde a gente pode encontrar a sinopse, né? As sinopses podem ser encontradas na quarta capa de livros e DVDs, como nós vimos, nos sites de compra de livros e de filmes, como nós vimos também aqui, nas plataformas de streaming, que é Netflix, Amazon, Loki e outras, né? Plataformas para assistir filme, e em textos de livros e textos da internet, através dos hiperlinks, né? Em panfletos que divulgam filmes, livros, espetáculos e etc. Isso aqui é um panfleto, né? Um panfleto que traz filme e a sinopse, né? Breve resumo sobre a história que os filmes contam. Isso aqui não é tão utilizado hoje em dia, mas até um tempo atrás existia muito panfleto sobre filme, principalmente nos cinemas, né? Trazendo essas pequenas sinopses aqui, ok? Pessoal, é isso. Muito obrigada, né? Até a próxima. Tchau, tchau.